Boa tarde. Estão todos bem? Sim? Então nós vamos começar direto com uma sessão de 15 minutos, tá? Como a gente fez de manhã cedo. Mas eu vou dar uma passada agora em todos os elementos. A gente vai começar por aqueles 3, mas daí eu vou estabelecer algum comentário, alguma condução sobre a terra e sobre o fogo também, tá? Então, cuidado, esse é um horário perigosíssimo. Perigosíssimo. Meditar depois do almoço, o maior desafio de um meditante. Então, tomemos esse compromisso, ó, ninguém pode dormir. Cada um vai ter que pôr uma gotinha de energia aí nessa meditação, tá? Para que ninguém passe um grande sufoco, né? Então a gente vai olhar todos esses elementos agora e ver se alguma coisa mágica acontece em relação a esse sono danado, tá bom? Então, primeira coisa, é melhor ninguém deitar para meditar, tá? Eu não aconselho, nem eu deitaria, tá? Conduzir a prática deitada ia ser um perigo, né? Então, nós vamos procurar uma posição confortável, sim, sentados. Na cadeira, no chão. Vamos cruzar as pernas, quem está no chão, né? Da forma mais confortável, sem nenhuma acrobacia. Estabelecendo a base. Então, em relação ao corpo, a gente tem essa base. Em relação ao tronco, a gente tenta deixar a coluna bem alinhada. A gente recolhe um pouquinho o abdômen para que ele não fique completamente frouxo e a coluna despenque. Então, a gente tenta manter uma certa força vinda da terra que pode se estabelecer no abdômen. Faz ali a curva da lombar, abre bem o peito, gira os ombros para trás, desce, relaxa bem as escápulas, os braços e apoiamos as mãos sobre as coxas. Então, como no início da manhã, nós vamos fechar os olhos um pouquinho para começarmos essa organização interna, tá? Então fecha um pouquinho os olhos e apenas se dê conta do seu próprio corpo agora, deixando que todo o peso vá para a base. Então nenhuma tensão na cabeça, pescoço, no peito ou no alto das costas. Estabeleça a terra como sua base, lá no contato com o chão, com a cadeira. Procure sentir agora a estrutura do seu corpo, a pele, músculos, a estrutura óssea firme, o contato do corpo com o chão ou com a cadeira. Procure os aspectos, sentir os aspectos que lhe dão firmeza, estrutura nesse momento. Só sinta, não fale nada. Não julgue, não escolha. O que vier no seu campo de sensações que traga firmeza, estrutura, apenas sinta. Aí observe, junto dessa estrutura, dessa força, dessa firmeza, o relaxamento. Então amoleça um pouquinho
os músculos no alto das costas, no rosto, a garganta, as mãos bem frouxas. Deixe só a força necessária para sustentar o corpo na posição e aí relaxe. Corpo em conforto. Água. Tente agora sentir também o calor do seu corpo. Na superfície, pela pele, por dentro, dentro da boca, abdômen, no peito, palmas das mãos. Corpo aquecido. Em algum nível, tente perceber o calor do seu corpo. E agora o ar. Sinta a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o movimento que a respiração traz para o seu corpo. Aprofunde, solte bem o ar, inspire. Como se pudesse respirar com o corpo inteiro. Por último, abrimos os olhos lentamente e posicionamos os olhos voltados ou para o chão ou o espaço à frente. Mantemos o brilho dos olhos no campo à nossa frente. Nenhuma imagem no passado ou no futuro, imagens mentais, apenas o que está na sua frente. Mantenha os olhos vivos, brilhantes. Deixe que a sua consciência permaneça no momento presente. Olhos claros, livres das imagens mentais.
E aí respire com profundidade, com tranquilidade. E sinta enquanto respira. De novo, localize o corpo, o calor do corpo, em que regiões ele está mais claro, que partes do corpo estão aquecidas. O que for, algum sinal do calor, localize e apenas sinta. Tente relaxar um pouco mais agora. Trabalhe a água. Olhe para esse elemento ao longo do seu corpo, desfazendo tensões, microtensões guardadas no rosto, pescoço, no tronco. E volte a sentir a terra, a estrutura firme e estável do seu corpo. Os impulsos de se mover devagar, diminuindo. A cada ciclo de contemplação e equilíbrio dos elementos, repousamos a mente. Silenciosos. Soltamos a contemplação dos 5 elementos e permanecemos em silêncio. Se nos distrairmos, ao reconhecer a distração, retornamos, equilibrando de novo, elemento por elemento. Trazemos os olhos livres. Respiramos conscientemente, de forma profunda e tranquila. Localizamos o calor que torna o nosso corpo vivo. Com a vivacidade, relaxamos, soltamos qualquer tensão e permanecemos estáveis, firmes.
Evite as histórias, os comentários. Não fale durante a meditação. Apenas sinta como está seu corpo, sua respiração. Tente manter os olhos claros, silenciosos, livres no espaço à sua frente. Equilibre elemento por elemento, localize essas sensações. Seja perseverante, faça, momento a momento. Podem mexer, né? Que dá umas dorzinhas da perna aí, né? Então, quem está com dificuldade com o corpo, não se preocupa. Né? Prática de yoga. Tem várias coisas que a gente pode aprender a respeito do corpo para torná-lo um bom suporte para a meditação. Né? Uma prática de yoga física, ela é uma prática de sabedoria. Né? Ela é voltada justamente a remover os aspectos kármicos, né? As tendências kármicas. Tudo aquilo que a gente já fez com o corpo ao longo de vidas e dessa vida vai ficando marcado, né? Então a gente meditou pouco, sentou pouco. E quando a gente senta para meditar, não tem essa marca no corpo, né? Então ele dói, ele cansa, adormece, né? Coça. Então a prática de yoga física,
ela pode mudar, né, toda a condição do corpo e torná-lo assim, um bom assento para a meditação. Esse retiro não está voltado, né, assim, para apresentar esses exercícios, mas no SEB a gente tem essas instruções. Então a gente pode mais adiante marcar outros encontros para falar só sobre o corpo, né, para quem tem interesse. A gente vai olhando isso de novo. Daí, quanto em relação à energia, é o que a gente está olhando agora, né? O corpo está todo permeado por essas sensações, um movimento que não para simplesmente porque o corpo parou, né? Primeiro o corpo não quer parar, mas quando ele para, a gente vê que tem esse movimento interno, né? Essa energia interna que segue se movendo. E esse movimento interno são esses elementos, né, que estão se combinando. Então, qualquer coisa, quando a gente senta para meditar, qualquer estado que se apresente durante a meditação, ele pode ser alterado a partir dos olhos, da respiração, do calor, do relaxamento e do posicionamento, né, da estrutura da nossa firmeza. Então, se eu sento para meditar e eu estou perturbada com alguma memória, o meu maior desafio vai ser abandonar os pensamentos ligados àquilo que me perturba. Porque de resto, a gente vai ter só isso para equilibrar. A respiração que estava alterada, o fogo desequilibrado, a gente estava tenso demais, ou firmes, né, ou moles demais, né, assim, melancólicos, deprimidos. Mas tudo isso diz respeito aos elementos. O desafio é abandonar a história. A historinha que a gente está contando sobre aquilo que aconteceu e nos deixou desse jeito. Não sei se essa foi a sensação de vocês dentro da meditação, que assim, a gente até leva o olhar para os elementos, mas daqui a pouco a mente está assim, né, contando uma história, está lembrando de alguma coisa, ou ela está falando, né, dos próprios elementos. Que difícil, que impossível, não estou entendendo. Ou o impulso é sempre avaliar as sensações que a gente vai encontrando. Então, a mente cognitiva é justamente o desafio para a gente poder fazer o que realmente importa. E o que importa ser feito, ali não tem nenhuma grande história da nossa vida para ser resolvida, sabe? Esse é o problema, porque a gente acha que tem grandes histórias da vida, grandes coisas para contar, grandes coisas que aconteceram, trágicas ou maravilhosas, e a gente gosta das histórias, né? Mas a gente não vê que embaixo das histórias o que tem são só essas emoções baseadas nos 5 lungs. Se eu equilibro os 5 lungs, essas histórias desaparecem. A gente não tem passado e nem futuro. Então a gente gosta de ficar falando, a gente gosta da história, a gente gosta da paisagem, das memórias, né, em que a gente viveu, e para ficar tendo aquela, mesmo que a sensação seja ruim, né, mesmo que a sensação seja ruim, a gente fica fixado naquelas histórias. Então, se a gente quiser superar a fixação às histórias, a gente tem que liberar pela energia, porque não tem muitas histórias para serem contadas, sabe? A gente não vai ter muita coisa para falar. Se for para falar, é mais para fazer planos assim de como é que a gente vai estabelecer terra pura, né, no planeta. Mas as nossas histórias mesmo, elas não são muito importantes. Elas são só, em realidade, elas são padrões energéticos que ficaram registrados no corpo físico e no corpo de energia. Então o desafio maior vai ser esse, a gente superar, assim, querer contar uma história. Então imagina que a gente está magoados. Aconteceu uma coisa gravíssima. Não ia falar grave, é gravíssima. Aí o lama vem e diz, agora olha como é que você respira enquanto está magoado. Ah, mas não dá nem para respirar. Quando eu me lembro daquilo que ela falou, como é que eu vou respirar? Calma, respira. Lava os teus olhos agora daquela memória, da imagem da pessoa, e só respira. Ah, não dá. Não dá. Quando eu me lembro o jeito que ela olhou para mim, o que ela me fez passar diante daquelas... Não dá. Então, a mente, ela quer contar a história. Enquanto ela quer contar a história, ela não entende qual é a magia
do que está acontecendo. Se ela se reorganiza a partir desses 5 elementos, daqui a pouco ela não consegue mais contar aquela história. Daqui a pouco ela vai ver outras coisas naquela mesma situação. Assim, pá, de repente alguém vem dizer o que estava acontecendo com aquela pessoa naquele momento. A pessoa nem falou para você aquilo, mas você viu. A gente é capaz de ver coisas quando a energia está desequilibrada. E a gente conta uma história e carimba aquilo, e depois não larga mais. Então na meditação também, quando a gente vem para tentar se organizar, a gente vai dizer assim: ai, mas eu não posso me organizar muito porque eu deixei tantas coisas para fazer, amanhã já é segunda-feira. Acho que é melhor eu primeiro fazer aqui a minha lista, né, um checklist. Mas a gente vai ver que essa pressa para fazer o checklist é a respiração acelerada, é um fogo brilhante, né? Aí se a gente equilibra a respiração e o calor, a gente percebe que amanhã cedo a gente pode levantar e organizar as coisas a partir de amanhã. Eu não precisava fazer isso hoje. Então a meditação, ela vai ter ela vai nos apresentar esse desafio de abandonar as histórias sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre o que a gente tem que fazer amanhã e sobre o que a gente fez ontem. Se a gente olhar a natureza segue viva sem histórias, né? As plantas não criam histórias, né? Elas não precisam ficar falando sobre o que está ocorrendo para elas crescerem, para elas seguirem o fluxo natural, né? A gente também não precisaria contar histórias sobre as coisas. A gente pode vivê-las, mas tão pronto a gente vive, a gente pode se reorganizar. Estava falando ontem que a gente pode a cada dia morrer e no outro a gente renasce. A gente pode fazer uma higiene interna de lavar cada um dos elementos daquilo que aconteceu naquele dia. Aí não tem história nenhuma para contar. Por isso que se diz, os bodhisattvas não têm passado, não têm futuro. Eles não se veem com um rosto, eles não se veem com um nome, com uma idade, com propósitos. Eles estão sempre livres nesse espaço, com os elementos livres dos nós que a gente vai criando por causa das histórias que a gente conta sobre as coisas. Aí quando os elementos estão livres, a gente está sempre disponível. A gente não está disponível por quê? Porque os nossos elementos, eles estão todos emaranhados, né? Fixados a experiências passadas, antepassadas. Então eu nunca estou num lugar de frescor e originalidade, encontrando as coisas para viver o que tiver para acontecer naquele momento. Eu tenho referenciais. Então, por exemplo, a pessoa me magoou, né? Eu estou lá com uma história, ela me magoou. Faz 10 anos, sabia, Esther? 10 anos. Mas, olha, eu olho ainda hoje para ela. Não esqueço. Não consigo nem olhar para ela. Nem para os filhos dela, porque ela teve filhos. Odeio os filhos dela. Então se veja. Olha, odeio os filhos. O que a gente faz? A gente pega aquela mágoa, aquele nó energético mal compreendido. É como pegar uma receita de bolo. Aí todo dia eu faço o mesmo bolo. Todo dia, inconscientemente. Daqui a pouco aquilo está ali. Isso é o karma. O karma, eu não preciso mais nem pensar para sentir aquela raiva, para sentir aquela aversão. Aquilo está lá instalado. Aí eu posso passar 10, 20 anos. E daí eu vou lá e conto todas as mesmas coisas. A partir daquela energia, eu acesso de novo aquele mesmo momento. A pessoa nem lembra mais. A pessoa já pediu perdão. Já falou que foi um equívoco. Ah, não dá. Aí a gente olha para a energia, né? A gente não percebe que está fixado na energia. Diz, não dá. Não posso te perdoar. Imperdoável. Aí o perdão não é nem assim, eu perdoo, tá bem. O perdão, ele vem naturalmente quando você libera o teu nó kármico. Quando você vai lá, você traz a memória de novo. Então dentro da tua meditação, você não vai resolver algo com aquela pessoa. Então você pega, primeiro traz a história toda, só para aquela energia surgir de novo, né? Aquela emoção, aquela mágoa, aquela perturbação. Aí depois você tem que ter essa habilidade de tirar a imagem, como quem tira a tela do cinema, né?
e fica só com os efeitos especiais, borbulhantes, que era a respiração. Tem uma respiração dentro da mágoa, tem uma tensão dentro da mágoa. Mas o primeiro ponto vai ser liberar os olhos da mágoa. Os olhos da mágoa são os olhos que contam a história, que veem o fato. Isso é super... Se a gente fizer bem feitinho com os olhos, o resto cai. Mas ela já deu essa instrução. O principal elemento são os olhos no espaço, éter. Porque aí, se você liberou os olhos daquela imagem, daqui a pouco você respira de novo naturalmente. Aí o teu calor, né, que estava todo, né, tudo na garganta, no peito, né, daqui a pouco aquilo também passa. Então o desafio vai ser só a gente tirar a tela. Tira a tela, lava os olhos. E mesmo se a gente não tiver nada especial, vamos imaginar que não tem nada especial naquele momento que a gente está meditando. Mas a gente precisa tirar a tela que fica mantendo imagens, memórias bobas às vezes. A gente fica lembrando, sei lá, o que comeu no dia anterior. Fica lembrando alguma cena de um filme. Não tem umas coisas bobas que aparecem? Por favor, que vergonha, né? Mas aparecem, né? Então a gente tem que, os olhos têm que estar liberados de uma tela que projeta imagens. Isso são os olhos claros da meditação. Aí no momento seguinte, a gente vai liberar o ar do seu aspecto kármico. Então, como eu falei, dentro da mágoa tem um padrão respiratório, dentro da raiva tem um padrão respiratório, dentro da depressão tem uma forma de respirar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai lavar. Então lavamos os olhos, né, das imagens. A gente lava agora a respiração, das alterações. A nossa respiração kármica, ela está marcada pelo quê? É uma coisa bem animal, né? A gente respira para se defender e respira para atacar. O tempo todo eu respiro pelas coisas que eu gosto e respiro pelas coisas que eu não gosto. Aí né, a nossa respiração está dessa forma. Então a gente tem uma respiração, a respiração iógica, né? A exalação é o dobro da inalação. Aí tem vários exercícios respiratórios que a gente vai fazer para liberar a respiração do seu padrão kármico. Ninguém que está com raiva vai ter respiração profunda. Ninguém que está em depressão vai conseguir fazer uma boa inspiração. No máximo vai exalar longo e rezar para que seja a última, né? E morrer, né? Mas depois tem que inspirar de novo, não adianta, né? Não morreu ainda. A gente vai ver isso. Tem uma forma de respirar dentro de cada emoção. Saber respirar, saber fazer exercícios respiratórios é um super instrumento. Só que a gente tem que ter paciência, como eu falei. Quando a gente vai, alguém vai dizer assim, vamos equilibrar a respiração? Tá, vamos. Não dá. Não dá. Não dá, eu preciso ir lá conversar com a pessoa agora, eu preciso ir lá pagar a conta. Imagina, hoje é domingo, a gente esqueceu de pagar uma conta importantíssima. Não dá para pagar hoje. Não dá. Pela internet dá? Senão vamos dizer que nem pela internet dá para pagar essa situação aí, tá? Não tem internet, é isso. É exatamente, estamos sem sinal aqui no Dharmata, certo? Muito obrigada, João. Não tem como. E aí? Você vai ficar hiperventilando até amanhã? Vai ficar pensando na multa? Já foi. Só que, aí a pessoa diz assim, é fácil para você falar isso, né? Porque não é você que vai pagar. Não adianta, isso é argumento. A gente tem que ter um olho claro. Adianta ficar de hoje até amanhã hiperventilando, né? Subindo a pressão, se você só vai poder pagar amanhã. Se a multa, pronto, já está lá, vai fazer o quê? Fato dado. Vamos tentar equilibrar a respiração? Vamos. Mas não dá, só de pensar que eu não paguei a conta, eu não podia ter feito isso. Aí a gente começa todo um diálogo. Isso é a mente cognitiva. Não tem nada, a gente já esqueceu contas no passado, já pagou e já passou. Não adiantou se preocupar, não adiantou se culpar. Por que a gente não aprende? E agora chega numa hora em que a gente esquece alguma coisa e a gente prefere
passar mal até o momento de pagar a conta. Então a gente sofre antes, sofre durante, sofre depois, né? Porque teve que pagar mais. Então a gente acrescenta histórias desnecessárias. E daí todos os elementos vêm junto para apoiar aquela história. Pronto, né? Fato dado, não tenho como mudar. Vou aproveitar meu domingo. Vamos equilibrar a respiração? Vamos. Aí talvez venham as histórias, mas daí vai ter esse exercício com os olhos. Mantenha os olhos livres, claros, limpos no espaço. Pensamentos, né? Eles poluem os olhos, porque a gente vê aquilo que pensa. Aí vai vir o calor. Então a preocupação também tem um nível de calor. A preocupação, ela tem um nível de tensão, óbvio, né? Então a água desaparece. O corpo, né, duro, a estrutura do corpo ela fica muito mais evidente, né, os ossos, a força física, muscular, os dentes, né, te morde. Tem um monte de reações que são os 5 elementos, dando os efeitos especiais para a história que eu estou contando sobre aquilo. Então, em essência, não tem nada de extraordinário acontecendo na nossa vida. Isso que é o mais interessante. Não tem nada acontecendo. As histórias podem ser brilhantes, assim como as histórias estão lá nos livros, adormecidas. Aí a gente vai lá, pega, começa a ler, aí os nossos elementos, a gente vai ativando eles e começa a dar vida para aquilo. Os pensamentos também, eles poderiam ser livros fechados, não tem nada lá. Mas quando você abre, você lê, você vê os pensamentos, você vê imagens, tudo tem que colaborar, porque senão aquilo não vai ter vida. Então vamos imaginar, o Buda chega aqui e diz: a iluminação é certa, infalível. Todos nós temos todas as condições necessárias para atingir a iluminação. Tá? Isso é uma ideia, um pensamento. Se os nossos lungs não acompanharem, a gente vai ouvir ele. Tá bom. Não vai acontecer nada. A gente não vai se mobilizar para praticar a meditação, para fazer os esforços dentro do caminho, para entender o que é a própria iluminação. São só palavras, são só pensamentos que até podem correr na nossa mente. Atingir a iluminação, sim, eu quero. Mas se os lungs não acompanharem, não vai acontecer nada. Então, a gente decide fazer coisas importantes. Uma dieta nova, arrumar uma relação que está precisando de conserto, começar uma relação, terminar uma relação, sair do emprego, buscar o emprego. A gente decide. Aquilo foi um pensamento, não foi? A gente viu aquilo e achou ótimo. Mas se a respiração não for junto, se o fogo não for junto, se a água não for junto, ou a terra não for junto, não adiantou pensar. Mas depois que a gente dota de energia, aí pode ocorrer o efeito contrário. A gente quer se livrar agora daquele padrão e não consegue. Porque a gente pode acontecer isso, né? Então a mente, ela ganha poder junto da energia. E se a gente não tiver esse padrão agora de atenção, de consciência, enquanto está criando coisas, modulando energia, aí eu vou seguir o padrão kármico de novo. O padrão kármico é isso. Eu não vejo o que está acontecendo. Eu não vejo o que eu pensei. Eu não vejo qual é o efeito especial que a energia dá para o que eu pensei. E a partir disso o corpo se movendo traz a experiência de uma realidade. Mas quando eu tenho consciência de como que a mente oferece padrões de pensamentos ou imagens, como que a energia vem na sequência e dá vida para aquilo, como que o meu corpo docilmente se move, aí eu não gero mais karma. Eu tenho liberdade. Aí eu posso usar todos esses recursos da mente, da energia e do corpo, mas eu posso a cada dia me liberar de tudo aquilo. Na verdade não é nem a cada dia, é momento a momento. A gente vai fazendo as coisas. Então a gente vai para a cozinha, ali eu tenho que ter um lung, né? Eu tenho que olhar para as coisas e ver o que há para ser feito. Por vezes tem pessoas que olham e falam assim: não é para mim, não nasci para isso, né? Isso é kármico, não nasci para isso. Calma, vem aqui, vou te ajudar a organizar os elementos. Você vai ver que você é a maior cozinheira que
que já surgiu no Dharmata. Você que não sabia, né? Gente, vocação, dom, é isso. A gente desenvolve. Se a gente buscar uma vocação sem entender os padrões internos, a gente só está buscando o passado para manifestar de novo aquilo que a gente já fez muitas vezes. Os dons a gente desenvolve, as vocações a gente desenvolve, sabendo como nós funcionamos. Então a gente vai ali na cozinha e aí a gente tem todo o trabalho do almoço, da janta. E vocês um dia olhem o que é aquela cozinha. Aquilo ali é um milagre, né? Um caldeirão vivo, né? Se a gente não souber utilizar a força, o brilho, porque há para ser feito, e ir liberando aquilo, né? Em cada atividade, a gente sai dali quebradas, moídas, magoadas. E no próximo retiro, eu estou fora da cozinha, prefiro limpar banheiro, né? E acontece isso. Mas se a gente sabe entrar na experiência, sabe que aquilo não é algo pronto, aquilo está sendo construído a cada momento, com os teus olhos, com os teus movimentos, com as tuas emoções. Aquilo está sendo construído. Não tem nada pronto. Vai modulando. Aquilo é um momento plástico. Aí se você reconhece isso, você reconhece que você também não precisa levar nada daquela experiência com você. A cada segundo. Não precisa ficar orgulhoso porque o prato ficou maravilhoso. Isso é ruim para nós. Aí a comida se torna tóxica para aquele que cozinhou, né? Então a gente vai fazendo, não tem nada para se levar das nossas ações. Por isso, a gente vai se tornando essas pessoas que estão o tempo todo se esvaziando. O tempo todo. A gente tem as experiências, vive aquilo e sabe soltar. Então, momento a momento, nós estamos nesse lugar livre, sem passado. Isso é caminhar sem passado. Não seria maravilhoso? Caminhar sem passado. Mesmo que a gente tenha um passado do qual a gente se orgulhe, é um problema. Ter um bom passado e um mau passado é um problema, porque a gente não tem passado. O passado nos torna zumbis, múmias, porque ele não está mais acontecendo. E ele nos impede de nos abrirmos, de vivermos o frescor das experiências. Então, se no próximo retiro a gente vem aqui e olha tudo do mesmo jeito, uma pena que a gente está reduzindo. Vocês nem viram que tem uma horta nova. O Dharmata não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. A gente já passou muita vassoura, pano de chão aqui também. Não é mais nem mais o mesmo piso. Que já choveu um monte, já fez muito sol. As paredes aí já racharam. As madeiras do nosso telhado já deram uma envergada. Está tudo diferente, vocês não viram? Ah, Vini, você não viu. Mas se a gente vem com olhos prontos, né, com os pressupostos que a gente vai aprendendo, né, vai experimentando, aí a gente faz isso, a gente mata as experiências. Mas tem um momentinho, gente, tem um momentinho que a gente está nesse frescor. Mas a gente já diz, eu já te vi antes. Já sei quem você é, a Geisa, né? Ela não deveria aceitar isso, viu? Quando eu falei que... Não. Qual Geisa? Qual Geisa você está se referindo? O meu nome pode ser até esse, né? Mas você não percebeu nada, né, minha querida? É assim. Então a gente tem que entender o lugar de cada coisa, né? Entender o lugar das histórias que a gente conta, né? Esses discursos todos. Por isso que se diz, a vida é um sonho. Então a gente vai dizer assim, como um sonho? Eu estou pegando nas coisas. A vida é um sonho porque a gente continua vivendo, mesmo que a gente tenha a experiência de tocar nas paredes e andar por essa terra, a gente continua vivendo no espaço da consciência. Aquilo que a gente conta sobre os lugares e as pessoas são histórias. Para as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui, a gente tem que contar para elas. Se alguém entrar agora, que mora aqui, vamos supor que alguém que mora aqui na região entrar por essa porta, se eu não contar o que está acontecendo, ele não vai ver. Se o que a gente está vivendo fosse físico,
A pessoa entraria ali e diz assim, claro, eles estão fazendo um retiro, eles estão fazendo meditação silenciosa. Mas não é. Eu preciso contar aquilo que nós estamos construindo mentalmente, que nós passamos a ver com os olhos. A pessoa precisa ser introduzida ao nosso sonho. Nós estamos sonhando. Mas sonho não quer dizer que a gente está dormindo, né? Entre aspas, assim. Sonhar é isso. Sonhar é construir algo que não é físico, mas é real. É real nesse nível, no nível dos sonhos. A gente pode pensar, pode passar a ver, mas isso está numa dimensão mágica. Mesmo quando a gente constrói as paredes são uma experiência interna. As formigas não veem paredes. Outros seres nem veem paredes, eles atravessam. Não quero assustar vocês, mas tem seres que andam aqui no Dharmata que atravessam as paredes, né? Enquanto vocês estão dormindo aqui à noite. Mas eles saem correndo porque tem um altar, entendeu? Não se preocupem. Então a gente não percebe, né? Que a gente segue vivendo nesse mundo, criando os sonhos. Posso fazer uma pergunta? Sim. É um pouco a ver com o que você está falando e um pouco de antes também. Quando você estava explicando o fogo, e você já até deu outros exemplos do sapo que vai na panela e vai esquentando e nem percebe, assim, se torna o próprio calor, né? Quando você fala isso assim, me vem sempre à mente os monges que tocam fogo no próprio corpo, assim, são imagens bem impactantes, né? São, né? Eu vi. E aí, assim, eu me pergunto, assim, eu acredito que para a pessoa tocar fogo no próprio corpo e se tornar o fogo, ele tem que ter um nível de realização, assim, para não sentir o material tem um nível de realização alto, assim, além de esperança mesmo. Aí a minha pergunta, eu sempre fico na dúvida, poxa, estando nesse estado de realização, qual o sentido de tocar fogo no próprio corpo como ato político, por exemplo, assim? No ato político? Ou não, ou qual seria o sentido? Eu confesso que eu não entendo muito bem, assim. Eu fico com essa dúvida. Aí tudo vai depender da motivação dessa pessoa, né? Se a motivação era pura, tá ótimo, né? Ele fez uma manifestação, ele deu a vida dele, né? Agora, se a pessoa não tem, né? Se ela quiser qualquer efeito especial, né? Se tiver qualquer traço de ego ali dentro, que não é um problema para a própria pessoa, né? Então, por isso a gente tem que realmente cuidar, porque os efeitos especiais, né, da prática, eles não deveriam, né, alimentar um ego, né, uma sensação assim de que a gente está conseguindo poderes especiais. A gente precisa utilizar qualquer poder que a gente venha a ganhar, né, qualquer habilidade que a gente venha a ganhar com os 5 elementos, esse olho que reconhece como é que a realidade se dá. A gente nunca deveria usar isso para controlar os outros, porque isso realmente tem um poder, né? Quando a gente começa a entender isso, nós ganhamos um autocontrole muito grande, né? Uma plasticidade, uma visão muito profunda de entender a pessoa, poder entrar no mundo da pessoa. Então o cuidado seria esse, né? Da gente usar todos os frutos, né, da nossa prática para benefício das pessoas. Então, se um monge, né, tendo essa habilidade, tendo esse fruto, e ele quer oferecer o próprio corpo no manifesto, né, para algum ganho, né, ser conseguido em relação àquela comunidade, aí tá bem, né? Mas depende muito assim de como a pessoa se posiciona. Difícil julgar as coisas, sabe? Dizer o que está acontecendo ali. Shagdu Rinpoche sempre falava isso, né? O que vai liberar a nossa ação, né, do bem e do mal é a motivação. Então, se a gente for olhar a aparência das ações, às vezes aquilo vai parecer mal, vai parecer ruim, péssimo, mas a motivação estava correta, então aquilo está salvo, né? Pela motivação as ações são salvas. E a questão da prática, assim, é mais ou menos como é que chama a prática de tumo, né? Tumo
Tumo. É isso que eles fazem? Porque daí eles ganham essa habilidade de gerar calor. Eles têm essa capacidade, né, de aquecer o corpo quando tudo em volta é gelo. São capazes de secar toalhas, né, no corpo aquecido. Essas são habilidades, né? São exercícios respiratórios, né? O Tumo, ele tem exercícios respiratórios, tem retenções, né? Quando a gente retém o ar. Então, são exercícios específicos para isso. A gente pode chegar, né, em exercícios super complicados, mas a gente vai ver como é difícil localizar minimamente o calor no corpo, né, ou a água, ou a terra, nesse exercício que a gente está fazendo. Eu acho que o maior ganho que a gente vai ter, assim, em relação aos 5 lunes é a liberação, né, das emoções perturbadoras, é a gente poder trazer as emoções, né, que nos afligem para dentro da prática e conseguir liberar aquelas emoções da história e liberar os elementos, né, dali de dentro e levar de novo a energia para o seu estado primordial. E desde a energia no seu estado primordial, a gente conseguir gerar a bodhicitta, né, verdadeiramente, para que as sabedorias búdicas surjam desses 5 elementos. Para que a gente possa pegar esses elementos organizados, purificados, né, liberados, e aí a gente possa organizar o corpo como o corpo do Bodhisattva. Então, os efeitos especiais, a gente vai ler, tem muitas coisas, né, principalmente na prática de yoga, que a gente pode fazer. Eu não vejo o Lama Santen incentivando isso, né? O Lama Santen fala que o maior efeito, né, assim, que a gente poderia ter, o efeito mais mágico que a gente poderia, né, viver dentro da nossa prática espiritual, sem mexer nada, né, sem mexer um pedacinho ali de um grão de terra, né, um pedacinho de tijolo, a gente vê as aparências mudando na nossa frente, simplesmente porque a gente conseguiu se organizar por dentro. A gente conseguiu liberar a nossa energia e a gente descobre com emergência, né, sem precisar fazer nada. Dá um passo, sem alterar nada na nossa frente, né? Então, porque um dia eu fui falar com ele, falei, Lama, e essa história de quem põe a mão, né, por dentro da parede? Daí ele falou assim que não era pra gente pensar, nem buscar isso, nem se sentir assim, né, impressionados. Porque o maior efeito, né, assim, da vacuidade era esse. A gente não precisar nenhum efeito especial e só com o olhar a gente muda as aparências. A gente atravessa os objetos com os olhos. A gente vê que eles não são sólidos. A gente descobre o lugar sutil onde a parede existe. Ela é uma experiência da consciência. Acho interessante isso, né? Porque isso nos acalma. Senão a gente pode buscar efeitos especiais dentro da meditação. E eles são um obstáculo. Melhor que a gente não procure. Melhor que a gente não procure luzes, aparições, sabe? Ter imagens que o Buda aparecendo na nossa frente. Tem um mestre que diz isso: aquilo que vem e vai não é. Eu achei isso assim simples. Então, os efeitos, né, de prazer dentro da meditação. Veio e foi, então não é. Apareceu alguma coisa maravilhosa. Veio e foi, não é. A gente está buscando aquilo que não vem e não vai, que está presente naquilo que você gosta, naquilo que você não gosta, naquilo que você vê, naquilo que você deixou de ver. Tem um espaço que acolhe essas experiências. É ele que a gente busca. Essa coisa desses 5 mundos, o fulano já falou, vocês entenderam bem que a gente pode utilizar isso para cura, né? Por exemplo, agora mesmo assim, eu estou com uma dor no meu joelho. Eu lesionei, aí andando eu estou sentindo. Fazendo esse tipo de meditação, a gente pode
dar, por exemplo, um simples caso desse, mas... Pode, né? O calor em especial, né? O calor, vamos imaginar a febre. A febre é uma proteção, né, do corpo. O calor cura, o calor transmuta. Então, nas recomendações do Lama, assim, na cura com o corpo, ele vai dizendo pra gente direcionar o calor. Então a gente bota a consciência naquela região, né, no joelho. Se a gente colocar direitinho a consciência, o lugar começa a esquentar, né? Porque para onde vai a consciência, vão todos os 5 lungs. Então ali se torna intensa a circulação de energia, porque tua consciência está ali. Provavelmente a gente machucou justamente porque não tinha consciência, né? A gente foi usando aquilo de forma equivocada ou não usando, e a gente lesionou, né? Então a gente leva a consciência. Mas a gente pode, no processo de cura, fazer várias coisas, né? Então o movimento cura, né? Então, a gente pode curar com o fluxo da energia, mas a gente pode curar com a prática de yoga, né? Com movimentos específicos que vão reestruturando. Aí tem alguns movimentos que vão criando espaço naquela região e a energia circula com mais liberdade também, né? A gente fazendo a prática de yoga, nós desenvolvemos uma consciência maior sobre as várias partes do corpo. Aí quando eu quero levar a consciência até lá, é mais fácil, né, do que eu levar a consciência se eu não tenho relação nenhuma com o meu corpo. O corpo é uma coisa estranha. A prática de yoga é maravilhosa porque a gente se torna íntimos do corpo. Aí quando eu quero levar a minha consciência para certas regiões, nossa, já está lá, já visitei aquilo várias vezes. Aí o poder, né, da gente mudar as estruturas, mudar o padrão energético, ele aumenta. Só na respiração, focar no caso, se fosse no caso, no joelho, tá? Na respiração. Isso. Levando relaxamento, levando calor. Você leva para. Você tenta equilibrar os 5 elementos naquela estrutura. Tá? Nós vamos fazer uma sessão agora de novo, 15 minutos. Aí a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, daí a gente volta. Tá bem? Vamos lá, nos posicionamos. Então começa pelo corpo, encontrando o conforto, tá? No cruzar de pernas, no sentar, as costas, o peito. A gente vai fechar só um pouquinho os olhos para relaxá-los. Então, com os olhos fechados, agora sinta a estrutura do teu corpo. Imagina o tamanho que ele tem, o espaço que ele está ocupando. E se relaciona um pouquinho, sinta essa estrutura. Estrutura da cabeça, do pescoço, dos ombros, o tronco, os braços, as mãos. A base formada pelo seu quadril, as pernas, os pés. Se dê conta do corpo. Deixe que todo o peso vá para a base, no contato com a terra. E aí combine com a firmeza do seu corpo o relaxamento da água. Combine firmeza e relaxamento, desfazendo tensões no rosto, garganta, nas costas, peito. Mãos bem pesadas sobre as coxas.
Mantenha a sua mente ocupada, localizando esses elementos. E passe a sentir. Enquanto você sente, você não pensa. Localize agora o calor do seu corpo. Qual é a região em que ele está evidente? Essa vivacidade. E agora a respiração, o ar. Tente sentir a respiração, só isso. Nada para dizer sobre a respiração. Ar entra e sai, e você sente o efeito desse ar entrando e saindo no teu corpo. E aí nós abrimos os olhos, trazendo a consciência para o espaço à nossa frente. Nenhuma história, nenhuma imagem. Como é manter os olhos abertos, presentes exatamente naquilo que está à nossa frente. Tente manter agora ciclos de contemplação e equilíbrio dos 5 lunges. Cada vez que se distrair. E aí repouse em silêncio. Se os olhos permanecerem aqui, todos os demais elementos permanecerão aqui. Se os olhos se distraírem, todos os outros elementos seguirão os nossos olhos.
persevere, faça o exercício continuadamente, ciclos de contemplação e equilíbrio, cuidando dos olhos, da respiração, do fogo, do relaxamento, da estabilidade. Busque essas qualidades. Aprofunde a experiência de cada elemento. Sinta. Não fique com as descrições apenas. Como é a sensação da terra, a estrutura do seu corpo, a firmeza que te mantém sentado com a coluna ereta, percorre seus músculos, seus ossos. Como é a experiência da água, em que apesar da força, existe conforto, suavidade, o corpo se molda, a postura se acomoda, a suavidade no rosto, no olhar. Sinta o calor que torna teu corpo vivo, traz vivacidade, eletricidade, flor da pele. Sinta o efeito do ar, mudando teu corpo momento a momento. Ar entra e sai, expande e contrai. Sinta-se consciente, desperto, na medida em que você pode dirigir o seu olhar. Você escolhe aonde repousá-los e ali eles se mantêm. Sem construir nada, sem pensar em nada, apenas olhe.
Vamos voltar, gente? Já estamos atrasados. Olha o que aconteceu. Viu a fala? O que dá de falar demais? Ó, todo mundo se dispersou por aí. 15 minutos. Como é que o Alan Wallace fazia, né? 15 minutos. Tá. Eu vou falar um pouquinho agora. E se tudo correr bem, a gente faz mais uma sessão. Se tudo correr mal, a gente faz outra coisa. Exatamente, Então o caos é o seguinte. Alguém teve uma experiência boa? Agora, na tarde, conseguiu localizar um pouquinho? Está percebendo a diferença entre pensar sobre os elementos e senti-los? Ou isso ainda está meio assim, misterioso? Nem sei o que dizer também, né? Não sei nem se isso é dúvida. Já não sei mais nada. Achei interessante essa coisa dos olhos. A gente perceber quando no olhar invade outras coisas que não que você está olhando. Eu bom, né? percebi que mais só que é muito intenso. E aí eu fiquei pensando assim, se eu for fazer, sempre que eu me perder, passar os 5 elementos novamente, aí eu ficava deixando assim, pra sentar. Isso. A gente vai encontrar um ritmo, tá? Cada um vai encontrar um ritmo para fazer a contemplação dessas 5 qualidades. A gente pode fazer uma a uma, faz uma e solta. Soltar é isso. Então, tem um momento da meditação que a gente dirige aquilo que está acontecendo. Então, eu dirijo a minha atenção para um determinado ponto. E tem um momento seguinte onde eu solto. Soltar é liberar. Você não está forçando, não está controlando. E você exercita essa liberdade. Realmente, né? Sem forçar nada, você está ali presente. Né? Não é soltar para fazer qualquer coisa. Soltar-se presente, sem fazer nada especial, sem dirigir a mente para nada especial. Então, a gente pode olhar os olhos, cuidar dos olhos e solta. Né? Como o Vini falou agora, solta um pouquinho. Não precisa ir direto para outro elemento. Aí respira. Cuida um pouquinho da respiração. E aí solta. Fica em silêncio. Aí vai lá, vai continuar respirando e vocês vão perceber que todos os elementos vão ficar ali também, né? Daí os olhos estão ali, a respiração está fluindo, você soltou. Aí veja o calor, né? Como é que está o calor? Se a gente não está tremendo de frio é porque está quente o corpo, né? Aí a gente diz, mas eu não sinto calor. Você está tremendo? Não. Está com blusa? Não. Então teu corpo está quente, não está? Tá. Então onde é que está esse calor? Só falta a gente perceber, estar conscientes, né? A gente vai perceber às vezes alguns movimentos de yoga que a consciência não chega em certos pontos do corpo. A gente quer mexer o dedinho lá do pé, não mexe, não levanta. A consciência não chegou até lá. Então, a gente está precisando só tornar o calor consciente. A gente vai devagarinho, daqui a pouco, né, vai brilhar. Aí solta. Aí vai para a água. Dá uma olhadinha nas tensões, suaviza, né, a expressão do rosto, tensão das mãos. Percebe que o corpo ele tem a firmeza, mas ele dá uma soltadinha, né? Não vai ficar assim. Fica assim e depois assim. Aí solta, né? Não vai para a terra imediatamente, pode criar um espaço. Aí vai para a terra, dá uma olhada na estrutura, sinta. A gente pode imaginar, né, o espaço que o nosso corpo ocupa, a estrutura, né, de base e de tronco. Dá uma passeada por músculos, ossos, sente a firmeza. Se a gente não tivesse o elemento terra no corpo, a gente desabaria no chão. Alguém que já desmaiou ou já sentiu aquela fraqueza de levantar e... Que na ausência da terra, é maravilhoso ter uma experiência dessa. Justamente para entender que a terra está presente e não parecia nada. Não parece, porque está óbvio, né? Está óbvio, eu estou em pé, estou sentado,
Veja a Terra em dissolução, para você ver se você, simplesmente você querer ficar sentado, você fica. É incrível. Né? Se vocês não tiveram, vocês rezem para ter uma experiência assim, né? Um breve desmaio, né? Uma falênciazinha assim, né? Um desfalecimento. Ah, é, né, Tatá? Eu comer e faço atividades físicas intensas. Isso. Vá saber, Só muito colchão em volta, hein? Para vocês não se quebrarem. Vamos fazer isso em grupo, né? Que a gente segura o outro. Tá? A gente pode programar assim aqui. Como é que se fala? Dissolução de elementos. Um retiro. É isso, treinamento para a morte. Ótimo, né? Então tem uma firmeza. Estão todos os elementos ali. Se a gente não está localizando é porque a consciência desatenta, né? Não consegue mais localizar. Então cada um vai descobrir um ritmo, um tempo para focar cada elemento. Como eu falei, se a gente focar só o equilíbrio dos olhos, a gente vai ter pouca coisa para fazer com os outros. Porque quando os olhos não se equilibram e os olhos fogem, né, para a experiência das bolhas, os outros 4 elementos são super irmãos, chapas, assim, ó, tô contigo, né? Os olhos foram, eu vou junto. Juntos, como é que nem faz o João não está aqui, né? Estamos juntos, né? Ali foram os olhos, foram todos os elementos juntinho para criar realmente os efeitos especiais daquela realidade. Então, se a gente conseguir equilibrar os olhos, liberá-los dos pensamentos, das histórias e das bolhas, os outros elementos não têm para onde ir. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou contar uma coisa séria. Isso é a morte. Saber fazer a meditação, abandonando as histórias para onde a nossa mente quer ir, isso é morrer. Porque quando a gente persegue os pensamentos, persegue as bolhas, isso dá a sensação de vida para a identidade. A identidade se descreve a partir dessas bolhas. Porque lá no meu casamento acontece tal coisa, porque lá com a minha mãe acontece tal coisa, lá no SEB acontece outra coisa. Tem histórias acontecendo, né? Mas se a gente for ver as outras pessoas que estão naqueles lugares, elas não estão contando a mesma história. Então as histórias são sonhos, a gente vai contando, né, dando um tom, né, de realidade a partir do próprio karma. A gente vai ver coisas que só podemos ver a partir desses padrões kármicos. Então aquilo pode ser contado de outras formas. Então eu desisti de falar, eu desisti de perseguir essas bolhas, eu desisti de sustentar os meus padrões de pensamento. Isso é a própria morte. Por isso que é tão difícil a gente fazer isso. Eu não contar, mas o pior é assim, é a versão que a gente conta, é a versão do autocentramento. Quando a gente vai contar uma história, a gente vai dizer assim, eu não gostei, aquilo que a gente falou hoje cedo aí, e a gente riu juntos, a pessoa está fazendo isso e isso me afeta de tal forma, eu não gosto do jeito que ela age, eu não gosto do jeito que ele anda, eu não gosto nem quando eu vejo ele comendo bolacha, eu acho aquele barulho horrível, eu estou ali tentando trabalhar, ele fica mascando aquela bolacha do meu lado. E a gente vai ouvir essas histórias, sabe? Do gosto e do não gosto. Então as histórias que a gente conta sobre as coisas são histórias de autocentramento, são as nossas versões das sensações que a gente tem a partir do que a gente vê, do que a gente ouve. Os bodhisattvas podem contar histórias, mas eles vão falar a história da humanidade, eles vão falar sobre a roda da vida. Eles não estão falando das coisas que eles gostam, que eles não gostam. Eles vão falar das coisas que estão sendo feitas em grupo. Eles vão falar das possibilidades das mandalas surgirem. Quando eles conversarem com as pessoas, eles não vão ficar tentando organizar as coisas para as coisas serem favoráveis para eles. O Bodhisattva não tem uma história pessoal. Ninguém chega para o Lama, oi Lama, como é que o Lama está? A gente até pergunta, daí ele vai dizer, eu estou bem. Eu estou bem.
Ele não vai dizer assim, pois é, tem muito trabalho, tá difícil, sabe, lá no SED, só tem problema, as pessoas não meditam. Nossa, faz 20 anos que eu tô dando meditação e as pessoas só chegam com bolhas para mim. Ninguém chega com dúvida para perguntar se como é que é o elemento fogo que eu não vejo. As pessoas querem resolver bolhas. Já viram o lama chorando? Ele não tem vida pessoal, não tem versão pessoal. Essas são as nossas histórias. Então a gente pode estar vivendo coisas difíceis no casamento, na família, mas o que nós vamos contar, gente, isso pode mudar completamente a partir desse autoequilíbrio. O autoequilíbrio nos libera do autocentramento, das histórias que a identidade conta, das bolhas. Só que a gente tem que ter coragem para parar de falar das histórias. Pode falar para os outros, mas começa dentro da meditação. Não conte mais histórias, não persiga bolhas. Coragem, isso é a morte. Mas essa é a morte maravilhosa, essa é a morte que a gente tem que rezar todos os dias. É a prisão, é morrer para a prisão, é morrer para essas versões defasadas de nós mesmos, falidas. Se ainda não faliu, vai falir, saibam. Então a gente faz essa prática com os 5 lungs, e a primeira, o equilíbrio dos olhos é isso. É coragem de a cada respiração manter os olhos livres das maquinações da vida pessoal, do emprego que eu tenho que conseguir ou que eu tenho que sustentar, daquilo que eu tenho que ser ou daquilo que eu não fui, daquilo que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Isso é perda de tempo. Existem outras coisas a serem pensadas a partir de um lugar lúcido. A gente tem que se convencer de que essas histórias não vão nos levar a lugar nenhum. Histórias chatas para nós mesmos. A gente não aguenta mais. Não sei se vocês têm algumas histórias assim que não aguentam mais. Meses, anos, né? Magoados, irritados, famintos. E acreditem, não vai passar nunca se a gente não for na raiz, que é a energia que dá sustentação para esses padrões. Mas o primeiro ponto é liberar esse painel, onde os pensamentos ficam cruzando, as histórias ficam cruzando. Não tem nada para resolver nesse nível, não tem como. A gente vai deixar a mente quieta agora, não vai nem conversar com ela mais, não vai nem falar para elas o que a gente vai conseguir com a meditação. A gente vai penetrar nesse lugar dos 5 lungs, onde a gente sente. A gente vai sentir agora essas aflições. A aflição diante do nosso companheiro, da nossa companheira, diante do chefe, diante das incertezas, diante da pessoa que nos magoou, diante de uma memória. Pare de contar coisas sobre aquilo. Chega. Fique com aquilo como sensação, como energia pulsante. Veja se aquilo arde, se aquilo tira o ar, se aquilo te enrijece, se aquilo te queima. Só sinta e dê o tempo daquilo se desfazer, porque a energia ela se auto-equilibra como o rio. Pare de poluir o rio. O rio, na sua correnteza, ele vai se limpar sozinho, não precisa pôr químico lá dentro. Vá ver só onde que a gente está jogando veneno. Para de jogar, deixa que ele se limpe. Na sua energia a mesma coisa. Pare de pensar sobre as coisas. Pare de maquinar como sair da bolha. Relaxe, sem pensar, sem interferir. Vai equilibrando respiração, distensionando, permanecendo quieto. A energia se auto-equilibra. Ela tem essa sabedoria. Os pensamentos, na medida, depois que a gente tem a energia equilibrada, a gente volta a olhar assim, a gente abre uma janelinha e diz assim, vamos ver agora o que surge aí.
Quando os pensamentos surgirem, já com essa base madura de autoequilíbrio, a gente vai ter a capacidade de olhar direto para o primeiro pensamento que surgir e deixa ele ali. Como a gente não vai se alterar energeticamente, não vai dar continuidade, ele se autolibera. Aí o pensamento é autoliberado. Aí a gente vai descobrir que tudo cai. Quando a gente não reage, não interfere, mas dá o tempo para as coisas cumprirem o seu ciclo, né? Ali na nossa frente. Então é um karma, a gente está habituado. Talvez aquilo vá surgir 50.000 vezes dentro da nossa meditação. Tenha paciência, tenha perseverança. Você se agarrou àquilo por vidas, ou por anos ao longo dessa vida. Tenha perseverança de não reagir. É como se aquilo tivesse que... É um expurgo, né? Aquilo vai ter que vir, e vir, e vir. E por você não reagir, e não reagir, e não reagir, tem um momento que aquilo morre. Aquilo se dissolve, aquilo volta para o seu estado primordial. Mas a gente tem que ter a paciência, a perseverança, a continuidade. Exercitar, isso somos nós. Isso tudo que a gente conversou aqui, isso diz respeito a nós. Não é teoria. Se a gente quiser se liberar do sofrimento, tem que seguir essas recomendações e fazer o trabalho. Vai se conhecer. É ali, é por isso que a gente está sofrendo, por não se conhecer. Não adianta continuar lendo muitos livros, fazendo muitas coisas. Pegue as instruções essenciais e faça agora. Faça várias vezes. Faça retiros. Pegue um sábado a cada mês. Qualquer um pode fazer isso, tenho certeza. Pega um sábado a cada mês e faz um retiro de manhã até a noite. Contemplando os lunges, sentindo os lunges. Toma isso como uma coisa séria. A gente tem que comer todos os dias, e isso parece natural. Como é que a gente acredita que a gente pode viver sem cuidar desse alimento interno? Como é que a gente está nutrindo o nosso coração e a nossa mente? Com que tipo de pensamento? Que tipo de energia? Tem que cuidar desses corpos sutis. Tudo isso diz respeito à nossa realidade. Até a gente chegar nesse ponto, né? De liberar as aparências, uma por uma. Desses pressupostos, das marcas prontas. A gente reconstrói, ressignifica tudo a partir da mandala. A mandala surge pela energia livre. A mandala é a experiência do Bodhisattva, desse que está liberado das bolhas, do autocentramento. Ele tem energia livre, é só isso. Não é uma coisa, não é disciplina. O Bodhisattva não é uma pessoa disciplinada. O Bodhisattva não é um anjo bonzinho. O Bodhisattva, se for necessário, ele mostra dentes, garras. Eu vi o Lama dizendo isso. Uma das últimas falas dele. A gente não deveria praticar para ser bonzinho, porque isso é um problema. Tem momentos em que a nossa ajuda vai ter que vir por uma ação dura, uma cara feia. Aí se a gente só sabe fazer cara de anjo, pronto, o outro vai nos morder, o outro vai embora, escapa. Tá? Então nossa prática é assim, além do bem e do mal. Então, quando é que a gente está além do bem e do mal? Quando a energia está livre. Quando a energia não está livre, tem coisas que são boas, porque aquilo me dá uma sensação gostosa. As coisas são ruins, porque aquilo altera a minha energia, eu não vejo que eu posso equilibrar em minha energia de forma independente. Aí eu fico dizendo o que é bom e o que é ruim. A energia livre nos libera de bom e ruim. Eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu não estou querendo agradar as pessoas. Mas a energia livre não é assim, ela não sai fazendo qualquer coisa. A energia livre, ela manifesta compaixão e sabedoria. Então a gente vai ter um comportamento espontâneo, mas ao mesmo tempo ele é adequado, porque a compaixão está ali, o interesse pelas pessoas está ali. Não vai querer fazer mal para as pessoas. A gente vai entender a condição em que elas estão. A nossa espontaneidade vai vir apenas como
como um símbolo. Tudo que a gente fizer é apenas um sinal para os seres, para despertá-los. A gente não quer levar as pessoas para nenhum lugar, a gente não quer arrebanhar, a gente não quer doutrinar ninguém. A gente quer que as pessoas sejam livres, que elas aprendam essa lucidez natural, espontânea, e possam simplesmente viver. Se todo mundo acessar esse lugar, acabou religião, acabou SEB. Isso é um grande... É todo mundo, o planeta Terra inteirinho, né? Nós nos tornamos um grupo de seres lúcidos. É só isso que vai acontecer. A vida, a gente vai aprender a viver. A gente não sabe viver, não sabe cuidar do corpo, não sabe comer, não sabe cuidar da terra, não sabe como é a nossa mente, não sabe como lidar com as emoções. Aí o caminho espiritual é um caminho de cura, de organização, não é um caminho para doutrinar ninguém. Isso é horrível. Se a gente achar que a gente está entrando no budismo para ser budista, para ser diferente dos outros, para perder a naturalidade, isso é péssimo. Não precisa ser sério o caminho. O caminho pode ser lúdico. Se um período aquilo vai parecer sério, é porque a gente está aprendendo a lidar consigo mesmo. Por um tempo talvez a gente tenha que recuar um pouquinho, porque a nossa naturalidade era com a naturalidade kármica, não era a naturalidade lúcida. Então eu vou ter que, como eu falei hoje de manhã, as recomendações não vai fazer mal com o corpo, não vai fazer mal com a fala, não vai fazer mal com a mente. Então a gente entra nessa noção de bem e mal quando a gente ainda não tem a lucidez para entender como as coisas são. Aí no nível relativo, o bom e o mal existem, porque as pessoas, elas têm uma noção do que é bom e mal para elas. Mas os bodhisattvas, os budas, eles podem pegar uma arma e dar um tiro no outro, e o outro dá risada e dá um outro tiro ainda e ninguém morre, né? Mas a gente não pode fazer isso em qualquer lugar. Não pode fazer isso quando os seres morrem de medo de morrer, né? Nem a arma a gente deveria produzir, né? Então a gente vai caminhando para esse nível, né, de Prajnaparamita, onde surge uma naturalidade, né, na nossa lucidez, uma brincadeira, né? Então, mas a gente estava falando lá no início isso, né? A coragem de morrer. A coragem de morrer para as bolhas que vão surgir dentro da meditação. A coragem de deixar cada pensamento que surgir passar. Aquilo vai doer, porque tem alguns pensamentos que a gente adoraria seguir pensando, né? Poxa, eu podia... 5 minutos, dá para pensar só mais 5 minutos? Ficou muito bom isso, né? Tem que ter coragem, solte. Se quiser, anote. Né? Depois você volta a pensar. Mas daqueles 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, seja sério nesse sentido. Tenha coragem de morrer para qualquer experiência que surgir. Mas você vai perceber que você continua vivo. O pensamento vai e você está vivo. Vai e você está vivo. Vai e você está vivo. Daqui a pouco o fluxo de pensamentos vai diminuindo. Daqui a pouco tem um silêncio e você está vivo. Aí você vai descobrir isso. Existe uma consciência viva que não precisa pensar. Pode pensar, mas a gente pode estar vivo, equilibrados no silêncio. Aí essa consciência que é capaz de estar viva nesse silêncio, ela pode acessar outras formas de inteligência, que são as mandalas. Mas isso é um mistério. Enquanto a gente não fizer o nosso trabalho dentro da meditação, quando a gente termina a meditação, a gente volta a acessar a inteligência da roda da vida. Então, por isso, essa importância da gente morrer para os pensamentos durante a meditação, porque chega uma hora a gente morre para a roda da vida. Aquilo não interessa mais, não importa. Essas emoções, a gente vai perceber que aquilo é muito apertado, é ruim sentir raiva. Por quê? Aquilo nos desorganiza inteiro. Aquilo destrói a saúde do corpo. Não precisa. A gente vai ver que é muito desinteressante, muito apertado a inteligência da roda da vida. Daí a gente fica quieto. E quando levanta, a gente não levanta, a gente não vai, a gente renasce, né?
Aí amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa prática de nascer e morrer, de manhã e à noite, né? Então quando eu levanto, eu renasço. Aí que luzes estão piscando? Em que bolhas eu vou mergulhar? Eu vou mergulhar no apego? Eu vou mergulhar na mágoa de novo? Eu vou mergulhar na depressão de novo? Vou surgir com um corpo de raiva, com um corpo de depressão? Que corpo vai renascer a partir do meu silêncio? Aí eu escolho. Isso vai acontecer depois da morte. A gente vai realmente ver essas luzes piscando para a raiva, para o medo, para o desejo, para o apego, para o orgulho. E se a gente não tiver prática, a gente mergulha e renasce e ganha um corpo. Então a gente pratica aqui. Qual é o corpo? Com que corpo eu vou renascer a cada manhã? Com que corpo eu vou renascer quando eu sair da minha meditação? Não sai fazendo tudo igual de novo. Não sai com medo, não sai com apego. Não se perdeu a meditação. Você dá um passo para frente e 2 para trás. Não vai para lugar nenhum. Então a gente vai tendo essa coragem de morrer dentro da meditação. Aí quando a gente vai sair da meditação, a gente tem escolha. Precisa retomar. Eu estava fazendo aquele exercício, por que agora seria diferente? Não tem razão nenhuma para eu levantar e fazer outra coisa. Seguir fazendo isso. Cada vez que surgir um pensamento, né, não virtuoso, uma emoção perturbadora, devia acender uma luz vermelha, assim, um oi, oi, oi dentro da nossa mente, né? Não vá por aí, para tudo. Não tem sabedoria nenhuma ali dentro. Volta, recua, se organiza outra vez. O nosso estado natural é um estado relaxado. O nosso estado natural é uma consciência ampla, livre, que vê só um campo de possibilidades, vê uma realidade surgindo a cada passo, sem nada pronto a ser encontrado. Por isso ela é relaxada. Por isso ela tem alegria, porque ela sabe que qualquer coisa pode surgir, que os encontros podem ser bons. E essa é a nossa verdadeira condição. Se nós não estivermos sentindo isso, para tudo. Desconfia. Se você está sentindo medo, se você está desconfiada, se você acha que o mundo é agressivo, que o mundo é assim ou assado, pare tudo. O mundo é o que você quiser. Aí vai se organizar. Quando a gente começar a encontrar um estado amplo, um relaxamento, a gente diz: eis a consciência que eu devo realmente nutrir. É alegria. Os bodhisattvas são alegres. Por nada. São alegres. Então se a gente está mal, a gente fala assim: ops, esse não é o meu estado natural. Eu não preciso acreditar nessa melancolia. Eu não preciso acreditar na má vontade. Não tem sabedoria nenhuma. Isso é só o reforço da visão separativa. Visão separativa é só causa de sofrimento. Não vou por aí. Então a gente tem que entender bem o que é a mente primordial, o que é a mente condicionada. Aí isso aqui serve de referência. Cada vez que isso aqui apertar, eu sei, não é por aí. Eu tenho que só ter a paciência de abandonar as histórias da minha vida, do passado e do futuro, de quem eu acho que eu sou, de quem eu acho que as pessoas são. Tem que abandonar esse repertório, organizar a energia. Com essa energia organizada, a gente começa a olhar todos os elementos que fizeram parte da nossa vida e a gente vai liberá-los aí de todos esses conteúdos e significados. Aí, liberando isso, a gente repousa nesse espaço. Nesse espaço, a gente se oferece. A gente está com o corpo ali paradinho, né? Uma energia disponível, uma mente disponível. E a gente diz assim: ó, Guru Rinpoche, é para você. Diz pra Tara, para você. E não é que a gente é preenchido por essa energia?
porque não é pessoal. Se fosse pessoal, não teria espaço, né? Aí a gente é aquilo, fez um monte de coisa no passado, não vai ter espaço. Mas como todas as marcas, todo o karma, ele é sutil e ele pode ser liberado, surge um espaço. E esse espaço pode realmente ser animado, preenchido, iluminado por essas sabedorias, né? Que essas imagens todas aqui estão tentando nos comunicar e nos lembrar. Aí a gente realmente pode ser o Buda da medicina na Terra, cuidando das pessoas. Porque o Buda da medicina não é o Buda da medicina, é uma inteligência. Por isso que nós não somos o ser humano. Nós somos uma inteligência coletiva, capaz de ser acessada e manifestada. Aí está lá Manjushri. Manjushri não é o Manjushri, é a sabedoria discriminativa, Prajna, que tudo corta. Nada sobrevive aos olhos de Manjushri, de Prajna Paramita. Mas a gente pode acessar, isso é uma condição natural, quando a mente se torna disponível. Então, se aliviem de qualquer peso, que vocês são alguma coisa e isso não é para essa vida. Eu já escutei muitas pessoas falando isso. Não vai ser para essa vida. Aprontei demais. Não vou nem te contar o que eu fiz. Nem conte. Não precisa. Não conte para ninguém mesmo. Depois as pessoas vão acreditar. Não conte. Não importa. No caminho espiritual não existe bom ou mal, tá? Existe no mundo relativo, onde a gente cuida das pessoas enquanto elas acreditam em bom, em bem e mal. O caminho espiritual é para nos levar além disso. Então não importa o que a gente fez, esqueçam isso. Sigam essas recomendações liberados de qualquer culpa. Aceitem isso. O que os mestres estão dizendo. Nenhum mestre vai olhar para nós assim, você aprontou, viu? Então assim, só morrendo, na próxima vida a gente se encontra de novo, você volta, tá? Nenhum mestre vai dizer isso. Ninguém é louco de fazer isso. Se fizer, desconfia. Vai para a próxima fila, gente. Não, você entrou na fila errada. Estamos liberados. Senão os ensinamentos da natureza primordial não fariam sentido. Não poderiam ser apresentados. Está lá a natureza primordial intacta. Só não sigam aprontando também, né? Vamos gerar lucidez primeiro para a gente sair brincando com a realidade, né? Então cuidem, né? Cuidem das pessoas. Olhem para as pessoas e vejam o que faz bem para elas. O que elas sentem como mal, como agressivo, né? Cuidem de vocês mesmos, né? Da alimentação, do sono. Se cuidem. No nível relativo, o corpo físico, ele responde a esses cuidados. Aí a gente vai criando os méritos, pessoas e lugares que nos apoiam para a nossa prática. Tá bem? Então tá bom. Nós vamos fazer a dedicação. João Petri já está aqui presente, de olho no corpo de todo mundo. Tá? Tem um recado aqui.